Eucaristia, a Santa Missa, o maior mistério, a maior graça da nossa salvação e a maior oração do cristão, do católico. A maior graça que nós podemos receber é na Santa Missa. Não tem graça maior, nem oração maior do que a Santa Missa. E começar o ano sendo abençoado pela Santa Missa e também com o dogma da maternidade, né? Nossa Senhora Maria, Mãe de Jesus, que é Deus, Mãe de Deus. Hoje, celebrando este dogma de Maria, Mãe de Deus, o dogma é uma verdade de fé que, se a Igreja não tivesse proclamado, né, essa verdade de fé e nem tivesse colocado na liturgia, o mundo e os católicos também já teriam esquecido que Maria é Mãe de Deus. Esse termo, Maria, Mãe de Deus, muitas pessoas de outras religiões criticam a Igreja por esse termo, né? Mas é falta de estudo, porque aconteceu, né, em 300, 400, mas principalmente no ano 300, né, do século IV, foi definido lá nos concílios de Éfeso, de Niceia e de Constantinopla, onde os padres, né, conciliares, os padres da Igreja, estavam todos reunidos para saber qual era o papel da Virgem Santíssima na história da salvação, como era que Nossa Senhora, né, através do seu sim, através da sua vida, ela poderia participar desse mistério tão grandioso. Mas antes de ser definido Nossa Senhora Mãe de Deus, primeiro o concílio quis definir quem era Jesus, né? Porque no primeiro século da Igreja ficava ainda difícil se anunciar alguém que não se conhecia direito como Jesus Cristo, né? Paulo, em suas cartas, é o primeiro que vai encontrar, né, que vai colocar nas suas cartas a terminologia de que Jesus é o Filho de Deus, porque até a sua conversão, ou melhor, né, não houve, teologicamente, né, a gente celebra até conversão de São Paulo, né, mas teologicamente não houve propriamente uma conversão, porque ele não abandonou a fé judaica, né, mas o cristianismo ele dá continuidade àquele mistério que foi revelado a Abraão, né, com Jesus não tem um corte, né, bem porque Jesus ele era judeu e tudo aquilo que tinha sido anunciado a Abraão, a Moisés, os profetas e os reis, Jesus deu continuidade porque é o mesmo Deus. É o mesmo Deus, é a mesma mensagem de salvação. Então, em Jesus Cristo, no início, né, Paulo ele é o primeiro que vai refletir sobre Jesus, porque até a reflexão de Paulo ficava ainda difícil de assimilar quem era Jesus, se Jesus era um outro Deus, se Jesus era uma outra divindade, mas o povo judeu era monoteísta. E como se encaixava Jesus no mistério, né, da divindade com relação ao Pai? Então Paulo é o primeiro que vem refletir, né, a teologia de que desde antes do tempo, e aí vem o credo niceno-constantinopolitano, né, que vai lá esmiuçar, né, todos os artigos de fé da Igreja, né, o credo de Niceno, porque foi no concílio de Niceia e no concílio de Constantinopla que foi elaborado esse credo, né, que é o mesmo credo que nós celebramos, só que é um credo mais explicativo, né, que aparece. Então, Paulo
Paulo vem refletir que desde o início de tudo, o Filho, que é Jesus, já existia no seio do Pai. Já existia no seio do Pai. Então, Jesus não só passa a existir no seio da Virgem Santíssima, mas ele já existia no seio do Pai desde sempre. Então, o Verbo, o Verbo era a palavra cria tudo, como a gente vê lá que Deus cria tudo, e quem cria é a palavra, faça-se isso, faça-se aquilo, e tudo passa a existir. Tudo passa a existir. Então, o Filho já estava no seio do Pai. Só que ninguém conhecia. Como é que a gente vem conhecer o Filho? Através da sua encarnação. Através da encarnação. E nos concílios cristológicos que foi definido quem era Jesus, que é Jesus é uma pessoa só, Jesus é uma pessoa que tem duas naturezas. Então, através dessas duas naturezas de Jesus, ficou definido que Maria é mãe de Deus, porque a natureza humana de Jesus ele adquire através do seio da Virgem Santíssima. Então, ela é mãe de Jesus, Nossa Senhora, porque Jesus nasce do seu ventre, da sua carne, do seio de Maria. Agora, também, quando o anjo anuncia a Nossa Senhora que ela vai ser a mãe de Deus, a mãe de Jesus, então que vai ser mãe do Filho de Deus, então quando o anjo anuncia e Nossa Senhora concebida, Jesus ele é concebido no seio da Virgem Santíssima por obra e graça do Espírito Santo, ali Jesus já é gerado também na sua divindade. Então, daí a gente tira também que antes de a gente nascer, Deus já nos escolhe para uma missão. E quando nós somos fecundados no ventre da nossa mãe, isso significa que nós já se forma no ser humano um corpo e já se tem a alma também do ser humano. Por isso que o ser humano ele não pode ser assassinado através de tantas semanas. Depois de tantas semanas é que está se formando a criança no ventre da mãe. Não, porque desde a fecundação, ali o ser humano já tem algo, já é imagem e semelhança de Deus. E o concílio, quando ele foi definir a maternidade de Maria mãe de Deus, primeiro ele teve que definir quem era Jesus. E no concílio ficou definido, nas reflexões teológicas dos padres da igreja, lembrando que a igreja não se baseia só pela Sagrada Escritura, mas pela tradição, tudo aquilo que os padres escreveram, que os apóstolos escreveram, nos escritos mais antigos da igreja, que não entraram nas Sagradas Escrituras, faz parte de toda a tradição da igreja, tudo aquilo que foi ensinado desde o início. E os padres da igreja refletiram que Jesus, quando ele nasce no seio da Virgem Santíssima, ele já nasce homem da carne de Maria e já nasce Deus por obra e graça do Espírito Santo. Padre, mas muita gente questiona hoje sobre isso, quando é que Jesus passa a ser Deus e tudo. Não é um questionamento de hoje, é um questionamento desde os primeiros séculos, porque lá nos primeiros séculos da igreja existiam muitas heresias, até no meio dos bispos também, os bispos querendo ensinar o certo, acabavam errando, Então, apareceram muitas heresias, muitas contradições, muitas coisas erradas, e a igreja teve que definir nos concílios cristológicos quem era Jesus. Então, definindo que Jesus é uma pessoa e
concepção dele no ventre da Virgem Santíssima. Jesus, ele é homem e é Deus, né? Ele é o ser humano, é homem e é Deus. Então, Nossa Senhora é mãe da humanidade de Jesus, mas também é mãe da divindade de Jesus, porque ela não pode ser mãe só de uma parte de Jesus. Ela é mãe de Jesus como um todo. Como um todo. Muitas pessoas questionam: Padre, por que Nossa Senhora é a mãe de Deus? Mas Deus não vem, não sempre existiu, Deus não vem antes de Maria, não vem antes de Nossa Senhora? Sim, Deus Pai, né? Deus Pai. Então, ela é filha de Deus Pai, ela é mãe do Deus Filho Jesus, que se encarnou no ventre dela, né? E ela é esposa do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo enche a Virgem Santíssima dessa graça do amor. Então a gente vê que nesse mistério todo da Virgem Santíssima, ela guardava tudo isso no seu coração, na sua vida. Em grego, no original, né, no 3º século, no 4º século, no grego, no original, na definição conciliar, o nome não era Mãe de Deus. O nome que foi definido é Theotokos. Theotokos. Theotokos em grego significa a geradora de Deus. Eu acho até uma expressão mais bonita do que Mãe de Deus, né? A definição conciliar. Porque quando foi traduzido para o português, ficou Mãe de Deus. Mas a definição conciliar é Theotokos, geradora de Deus. É uma expressão bem mais bonita e teologicamente é mais forte, né? Geradora de Deus. Então, hoje, celebrando a Virgem Santíssima, Mãe de Deus, no primeiro dia do ano, é um dia para a gente poder se alegrar, porque esse ano é o ano do jubileu, é um ano de esperança, é um ano de fé, é um ano de muitas graças, enquanto o mundo está conturbado, com muitos problemas, com muitas guerras, com muita divisão, né, com muitas intrigas, com tantas coisas ruins. A igreja traz o jubileu. Jubileu significa júbilo, alegria. É um ano de graça em que Deus vai manifestar na nossa vida a sua misericórdia, o seu amor para conosco. E vamos aproveitar, principalmente aqui no santuário de Nossa Senhora Aparecida, muitas graças que nós vamos receber através do jubileu, né? As indulgências, que de maneira bem simples, para a gente poder entender e resumir, são os remédios espirituais. Pronto, indulgência é isso, são os remédios espirituais que a igreja de 25 em 25 anos traz para nós. Os remédios, o que é que o remédio faz? O que é? O remédio, né, nos ajuda a fortalecer na nossa fé, na nossa espiritualidade, né? Os remédios espirituais, eles não substituem a confissão, não substituem a confissão. Quando a gente se confessa e Deus nos perdoa de todos os nossos pecados, né? A gente já está com todos os nossos pecados perdoados. Mas os pecados que nós temos, ele causa o quê? Marcas, né? Deixa cicatrizes, deixa as marcas. Por isso, quando a gente parte, a gente vai para o purgatório, para que essas marcas que ficou durante toda a nossa vida, através dos pecados, elas sejam tiradas. E é através das indulgências, que são os remédios espirituais para a nossa vida, que nós tiramos essas marcas dos pecados que ficam na nossa vida. Então, o ano de jubileu, de indulgência, de graças, é isso, são os remédios espirituais. Por isso que para a gente poder receber essas graças, essas indulgências, precisamos da confissão, precisamos da Santa Eucaristia e da oração também pelo Papa. Aí nós recebemos os remédios espirituais para tirar as
as marcas, né, da nossa vida, não é para substituir a confissão, não é para tirar pecado, né, não é para perdoar os pecados, as indulgências. Pode até ser os pecados veniais, né, como tem também no ato penitencial que nós fazemos na Santa Missa, no início da Santa Missa, né, os pecados veniais, sim, né, podem ser perdoados, mas não substitui a confissão. Peçamos a graça de Deus e a intercessão da Virgem Santíssima para começarmos o ano novo, um ano abençoado, nas graças de Deus, para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos projetos. Que o Senhor nos dê saúde, que nos dê paz e que possamos, com a nossa fé, com a nossa caminhada, nossa vida espiritual, fazermos a vontade de Deus através da intercessão e do exemplo da Virgem Santíssima. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja.